Fala tropa, beleza? Professor Tiago na área. Pessoal, nessa videoaula a gente vai falar sobre matemática avançada. Você já sabe, não perde o foco e vem comigo. Matemática avançada. Bom, nesse curso a gente vai abordar alguns assuntos relativos à matemática que você não vê, né? Principalmente na escola. E a gente vai falar sobre propriedades especiais dos radicais. E aí a gente tem a primeira propriedade, onde você tem a raiz de índice m, x elevado a a, raiz de índice n, y elevado a b, raiz de índice p, com z elevado a c. Logo, isso vai gerar uma raiz só de m vezes n vezes p. Como esse x sai daqui, ó, e vai para dentro dessa raiz aqui, então a gente vai ter a vezes n vezes p. Como esse y sai daqui e vai para aqui dentro, a gente vai ter b vezes p, e aí temos a relação, né, de m vezes n vezes p, com x elevado a vezes n vezes p, y elevado a b vezes p, vezes z elevado a c. Ok? E lembrando, se você não tem nenhuma noção relativo à parte de propriedades de radicais, eu vou deixar um card para você poder estar clicando e vendo a parte básica dessa matéria. E aí a gente tem aqui um exemplo, né? Um exercício que a gente pode utilizar essa relação. Nós temos o seguinte: raiz de a vezes x elevado a mais 1, raiz de a, x elevado a ao quadrado mais 2, raiz de a, x elevado a ao cubo mais 3, né? Sobre raiz de a com x vezes raiz de a, x ao quadrado, raiz de a, x elevado ao cubo. Isso tudo aqui, ó, elevado a o a, certo? Logo a gente vai desenvolver, né, essa relação. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente tem aqui a repetição do que foi dito no enunciado, e aí vamos desenvolver. Primeiro de tudo, a gente vai pegar todos esses x aqui, ó, e colocar junto desse x aqui com a ao cubo mais 3. E aí como fica? Pego esse cara, jogo ali para dentro, vai ficar x elevado a mais 1, vezes o a daqui e vezes o a daqui do índice da raiz. E aí você tem a primeira situação, utilizando essa relação dada aqui, né? E agora você vai ter esse x sai aqui para dentro, certo? Ficando x elevado ao quadrado mais 2 vezes o a da raiz. E aí vezes x elevado a mais 3, no caso a ao cubo, né? Porque já está aqui, ó. E aí você tem o a. A mesma coisa acontece nesse. Vou pegar esse x e colocar aqui dentro. Como é que fica isso? A gente vai ter, nesse caso, né, o x vindo aqui para dentro, com esse a vezes a, que é a ao quadrado. Esse x vem para dentro da raiz, então vai ficar 2 vezes a. Ok? E aí o x ao cubo, a gente vai ter essa situação. E um detalhe importante, quando a gente retira esses valores entre as raízes, a gente vai multiplicar o índice conforme a relação dada aqui, ok? Então fica a vezes a elevado ao cubo. Embaixo a mesma coisa, a vezes a elevado ao cubo. Acabou, professor? Não. Agora a gente vai desenvolver essa questão, porque ele quer saber qual vai ser, nesse caso, o expoente de x. Aqui, na verdade, a gente quer descobrir o expoente do x. É o que a gente quer descobrir, o expoente do x. Bom, como as bases são iguais,
a gente vai somar os expoentes. A vezes A ao quadrado vezes A ao cubo. A vezes A ao quadrado com mais 1 fica mais A ao quadrado. Mas, porque é uma multiplicação, de mesma base a gente soma, né? A gente vai ter o quê? A vezes A ao quadrado, A ao cubo. A vezes 2A, ou melhor, A vezes 2, 2A. E aí repete, mais A ao cubo, mais 3, e a base sendo x. Aqui embaixo é a mesma base, então a gente vai ter A ao quadrado vezes x elevado a 2A vezes x elevado ao cubo. Como é a mesma base, a gente vai somar. Vai ficar A ao quadrado mais 2A mais 3, porque trata-se de uma multiplicação, e uma multiplicação de mesma base, a gente soma o expoente. Deixa eu te fazer uma pergunta antes que eu esqueça. Você já é inscrito ou inscrita no canal? Se não é, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações de vídeo aqui do canal, ok? Também não esquece de dar o seu like no vídeo, porque seu like é muito importante para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Também venha fazer um comentário nesse vídeo, seja qualquer comentário que você quiser, nem que seja um coraçãozinho emoticon que você pode colocar para mim, ok? Mas comenta esse vídeo, ele é muito importante para nós. E também conheça a nossa plataforma matemáticapassapasso.com.br. E aí o que a gente vai ter? Primeiro, como é divisão, vai ser esse cara de cima dividido pelo de baixo. Então, como se trata de uma divisão de mesma base, a gente vai ter uma subtração disso tudo com isso aqui, né? E aí vamos organizar. A gente vai ter o seguinte, ó. A elevado ao cubo mais A elevado ao cubo mais A elevado ao cubo. 3A ao cubo. A ao quadrado não tem com quem somar. Mais 2 não tem com quem somar. E mais 3 aqui. Menos, professor, por que o menos? Porque é uma divisão. Então, menos A ao quadrado mais 2A menos 3. E aí vamos organizar toda essa bagunça aqui. 3A ao quadrado mais A ao quadrado. Com esse cara aqui fica menos A ao quadrado aqui. Mais 2A. Com esse sinal aqui fica menos 2A. Mais 3, ok? Menos com mais, menos 3. Então, mais com menos 0, mais com menos dá 0, mais com menos dá 0. No final da brincadeira, sobra somente 3A ao cubo. Aí eu retorno para a base x. Vai ficar raiz de A ao cubo com x elevado a 3A ao cubo elevado a A. Esse A, pela propriedade, né, dos radicais, você vai ter o seguinte, esse cara multiplicando com esse. Se ele multiplica e tem a mesma base, soma expoente escondido. 1 mais 3, que é 4. E como trata-se de uma raiz aqui, ó, eu fiz aqui, ó, 3A elevado à quarta com índice de A ao cubo. Aí você vai ter o quê? Você vai ter uma divisão desse expoente aqui com esse índice, né? Então, 3A elevado a 4 sobre A ao cubo. 4 menos 3, 1, né? Por que menos, professor? Porque é uma divisão de mesma base. Então, a gente subtrai os expoentes. 4 menos 3, 1. Então, vai sobrar aqui x elevado a 3A. E assim a gente define a primeira propriedade dentro dessa aula aqui de radicais, tá certo? Agora vamos para a segunda propriedade. Você tem raiz de m com x elevado a n mais raiz de m com x elevado a n mais raiz de m com x elevado a n, e aí vai infinitamente repetindo a mesma coisa. Isso tudo vai implicar numa relação que é muito importante quando a gente tem uma situação de infinito conforme essa questão. A gente vai ter raiz de m mais 1
de x elevado a n, que vai ser a implicação dessa relação para essa aqui. Aí, feito isso, guerreiro e guerreira do meu Brasil, você está prestando atenção? Não pode perder o foco não, olha só, hein? Vambora, sai do Netflix, hein? Pelo amor de Deus, hein? Senão a gente não consegue explicar. Desliga o Netflix e presta atenção nessa aula, olha só. Calcule, aí ele dá esse cara aqui e a gente tem que calcular. Agora vamos no macetão. Eu gosto de fazer, como eu tenho dislexia, eu sou dislexo, tenho dislexia e TDAH. Então, se eu não fizer tudo bem organizado, no meio do caminho eu me atrapalho e erro. Se você quiser estar recebendo materiais gratuitamente pelo teu WhatsApp, clica no link que está disponível aí na descrição do vídeo, onde você vai ter acesso ao meu WhatsApp. Aí você fala assim, pô, demorou, vou mandar um monte de dúvida do professor que eu tenho aqui de questões. Não, esse WhatsApp ele serve para você receber todo dia materiais relativos ao canal, PDFs, dicas de estudos, diversas outras coisas. Você vai ter um contato direto comigo, tá certo? Então, se você tem interesse, não perde o foco, não perde aí a direção, ok? Clica no link aí na descrição do vídeo e esteja já recebendo a partir de amanhã, ok? Hoje mesmo até eu posso estar enviando para você, então não deixa aí de participar. Clica no botão aí, clica no link disponível na descrição do vídeo que você vai estar recebendo tranquilamente, tá certo? O que eu vou fazer? Vou pegar esse cara aqui, ó, que é o mesmo, tanto o numerador quanto o denominador, e vou trabalhar ele primeiro. Você vai ter o quê? Raiz cúbica de 4 mais. Raiz cúbica de 4 mais. Raiz cúbica de 4 mais. Essa parada de 4 mais pegou malzão, mas tá bom. Olha só, de 4 mais. Então você vai ter raiz cúbica de 4 mais, raiz cúbica de 4 mais e assim vai. Então eu peguei uma parte aqui, ó, ok? E parti para cair dentro dessa propriedade aqui. Então você vai ter o quê? Raiz cúbica de 2 ao quadrado mais raiz cúbica de 2 ao quadrado mais. Aí, como você tem m mais 1 de x elevado a n, você sabe que o m aqui, ele é 3, né? E aí fica 3 mais 1. O n é 2. Então, 3 mais 1, 4, e esse 2. Simplificando o índice com expoente, né, o 4 com 2, existe um divisor comum, que é o próprio 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1, e 4 dividido por 2 dá 2. Então, essa brincadeirazinha aqui dentro vai valer raiz de 2. Aí, o que eu faço? Eu só substituo. Você tem 3 mais esse cara ao quadrado. Então, vai ser 3 mais o cara, a resposta do cara ao quadrado. E embaixo, 1 mais a resposta do cara elevado a menos 1. Como você tem raiz quadrada elevado ao quadrado, você vai, no caso, tirar esse 2, porque esse 2 multiplicaria aqui, ficaria 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, e raiz quadrada do 4 é 2. Então, você vai ter 3 mais 2 dividido por 1 mais. Como aqui é menos, vai inverter. Então, vai ser 1 sobre raiz de 2. Logo, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer isso aqui, ó. 3 mais 2, 5, dividido por raiz de 2 vezes 1, raiz de 2 mais 1, sobre raiz de 2. Repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Aí, vamos lá. Continuamos com o denominador, né, com o radical. O que a gente vai fazer? A gente vai racionalizar. Se aqui é mais, multiplica pelo mesmo sendo menos. Logo, você vai ter 5 raiz de 2 que multiplica a raiz de 2 menos 1. Ok? E você vai ter o seguinte, como é diferenças, você vai utilizar a relação, né, do produto notável, diferenças entre quadrados, né, no caso. Então, você vai ter raiz de 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Esse 2 do expoente vem para cá, 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada do 4 é 2. 1 vezes 1, 1. Então, fica 2 menos 1, que é 1. 5 raiz de 2, que multiplica a raiz de 2. 2 vezes 2, 4.
Raiz quadrada de 4 é 2, então 2 vezes 5, aqui. E 5 raiz de 2 vezes 1, negativo vai ser menos 5 raiz de 2. Logo, 5 vezes 2, 10, menos 5 raiz de 2 sobre 1. Esse 1 não influencia em nada, então a conta acaba aqui, ó, 10 menos 5 raiz de 2, ok? E assim a gente define essa propriedade. Espero que você tenha gostado. A gente vai ter mais aulas nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, Matemática Passo a Passo, ok? E que possamos nos ver. Estamos lutando por uma educação pública e de qualidade via internet, né? Pelas redes sociais. Um grande abraço, meu muito obrigado, e você já sabe. Valeu, tamo junto!